Desde a Idade Média, as bruxas foram sendo colocadas como as vilãs oficiais de muitos contos e fábulas infantis, principalmente daquelas que contavam a história de alguma princesa. Os famosos contos de fadas sempre foram uma forma de educar as crianças e a população em geral de forma lúdica, e neles a figura da bruxa má sempre foi um símbolo do que há de mais temível em uma mulher em um determinado período histórico. Não é à toa que as bruxas normalmente são mulheres sozinhas, mais maduras, espertas e bem poderosas, em contraste à figura das princesas mais clássicas, que são mais jovens, inocentes, indefesas, normalmente sabem arrumar bem a casa e estão à espera do príncipe encantado para se casarem e serem felizes para sempre. Como muitos desses contos de fadas antigos foram transformados em desenhos animados pela Disney ao longo das décadas, essas bruxas das histórias infantis ganharam rosto. E com o tempo, vilãs como a Rainha Má da Branca de Neve, Úrsula da Pequena Sereia e Malévola da Bela Adormecida, por exemplo, se tornaram antagonistas icônicas. Eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje eu vou analisar as bruxas clássicas da Disney. Nós vamos aqui explorar o simbolismo dessas personagens e descobrir o que é que elas têm a nos ensinar sobre magia, bruxaria e história. Enquanto roda a vinheta, já vai deixando o seu like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu era completamente apaixonada pelas animações da Disney quando criança. E muitos desses desenhos eu amo até hoje, inclusive. E eu gostaria de começar esse vídeo aqui dando um aviso. Quando eu falo sobre essa parte mais histórica e faço o paralelo entre a imagem da bruxa e da princesa, por eu ser praticante de bruxaria e trazer algumas críticas, muita gente acha que eu detesto as princesas e tudo mais. E isso não é verdade. Eu adoro várias princesas da Disney e elas, assim como as bruxas, são retratos da sua época e carregam vários simbolismos também. Então eu quis trazer aqui logo esse aviso para ninguém ficar achando algo como eu sempre amei as princesas, talvez a bruxaria não seja para mim. E não tem isso, gente. O seu caminho espiritual não tem que necessariamente estar atrelado àquilo que você gostava quando criança, tá certo? Então, dito isso, vamos lá analisar as bruxas da Disney mais marcantes e eu vou trazê-las aqui em ordem cronológica. Então, vou começar falando da mais clássica de todas, que é a Rainha Má, da Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. A Rainha Má não só é uma das bruxas mais memoráveis, como foi a primeira grande vilã da Disney. A grande característica dela é o ego e a vaidade. Ela é obcecada pela beleza e por sua imagem. Ela tem ali um espelho mágico e ela utiliza esse instrumento para ficar se certificando que não há ninguém mais bela do que ela. É interessante, inclusive, observar que o trono da Rainha Má possui a figura de um pavão, que é uma ave ligada à beleza e ao arquétipo da deusa Hera, da mitologia grega, que era a grande rainha do Olimpo e que também era bem vaidosa. Ela tinha as amantes do seu marido Zeus como suas rivais e as castigava sem dó nem piedade. Então a gente tem na Rainha Má uma referência a esse arquétipo também. Um arquétipo que quer ser a única mulher importante ali. E disso tudo, à primeira vista, a gente consegue tirar algumas mensagens que o filme deixa passar nas entrelinhas, de que as mulheres, por exemplo, são rivais, são competitivas, são inimigas, são invejosas, e também aquela ideia de que, olha, você tem que ser bela para ser uma princesa, mas também não pode ser tão preocupada com a beleza assim não. Não pode ser muito vaidosa, porque senão você se torna uma pessoa má, uma pessoa fútil, uma bruxa. Então você tem que ter aquela beleza inocente, natural, indefesa. Tem um momento no filme em que Zangado, um dos Sete Anões, fala que as mulheres são falsas, cheias de sortilégio. Ela é mulher, e as mulheres são falsas, cheias de sortilégio. E isso parece até um trecho do Malleus Maleficarum, né? Que foi o principal manual dos inquisidores na caça às bruxas e que falava muitas coisas desse tipo, sobre as mulheres serem traiçoeiras. E eu comento bastante sobre esse livro lá no meu vídeo de História da Bruxaria, que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. E falando em Inquisição, no filme, quando a Rainha Má se disfarça de velhinha para enganar a Branca de Neve, ela usa o principal estereótipo da bruxa na Inquisição. Ela mesma
mesmo diz que vai fazer uma poção para sua beleza enfeiurar, para ela envelhecer, para fazer das suas vestes de rainha vestes de mendiga. Ela fala justamente isso. E aí a gente pode lembrar que na caça às bruxas, dentre as primeiras acusadas de bruxaria, estavam justamente as mulheres idosas e viúvas, que além de não serem mais jovens e não gerarem mais filhos, elas empobreciam sem o apoio dos seus maridos. Então essas senhoras passaram a ser vistas como um peso pelo Estado. E inventar que elas tinham um pacto com o demônio e acusá-las de bruxaria era uma forma muito eficaz de tirá-las da sociedade. E, inclusive, essa demonização do envelhecimento feminino é uma herança da Inquisição que nós vemos até hoje. E as raízes dela estão ali, na Inquisição, na caça às bruxas, nesse arquétipo da bruxa que foi criado nesse período. Mas claro, gente, isso aqui é só um primeiro olhar mais feminino que nós podemos ter aí da Rainha Má. Os contos de fadas podem ser observados de uma forma ainda mais profunda e psicológica. E no caso da Branca de Neve em especial, há várias conexões com a alquimia que podem ser feitas. Então os cabelos pretos, a pele branca e os lábios vermelhos da Branca de Neve fazem referência aos 3 estágios da alquimia: nigredo, albedo e rubedo. Os 7 anões simbolizam os 7 metais alquímicos. A maçã faz referência ao fruto do conhecimento. Então eu estou citando aqui esses pontos rapidamente para vocês verem que a gente consegue enxergar essa história da Branca de Neve por um olhar alquímico também, vendo essa jornada como uma jornada de renascimento pessoal. Eu não vou me adentrar tanto nessa explicação do filme ligada à alquimia, porque é um tema mais denso e nós temos várias bruxas aqui para analisar nesse vídeo, mas se vocês quiserem um conteúdo específico sobre isso, comenta aqui porque eu posso sim trazer um vídeo analisando a Branca de Neve a partir da alquimia. E só para fechar aqui essa parte sobre a Rainha Má, o que é que essa bruxa tem que as bruxas da vida real realmente usam? Bom, espelho mágico, cálice, livro das sombras, né, com receitas de rituais e poções. Esses são alguns instrumentos que a Rainha Má usa no filme e que nós realmente usamos dentro da bruxaria. Agora começa o teu sortilégio. Agora, saindo de 1937 e indo mais adiante, em 1950, nós temos o lançamento de Cinderela. E uma personagem que muitas vezes é associada a uma bruxa nesse filme é a madrasta malvada da Cinderela, mas ela não é uma bruxa, gente. Ela é só uma vilã mesmo. Essa vilanização da figura da madrasta é algo comum em filmes também. É um símbolo de rivalidade feminina também. A mulher que chega ali para tomar o pai e tudo que o pai tem para ela, mas uma bruxa de fato ela não é. Se a gente observar bem, a verdadeira bruxa no filme da Cinderela é a fada madrinha. É ela quem faz magia, quem transforma a realidade ao seu redor, e ela até usa capa, né, com capuz e varinha, que são instrumentos que a gente pode usar também na bruxaria se a gente quiser. Na verdade, eu diria até que a fada madrinha simboliza a própria magia em si. Na cena em que ela aparece pela primeira vez, a Cinderela está ali chorando, dizendo que perdeu a fé. E a fada madrinha fala: se você perdesse a fé, eu não viria e aqui estou eu. E esse é justamente um dos grandes princípios da magia. Você precisa acreditar naquilo que você deseja, visualizar aquilo que você deseja, ter fé, trabalhar com intenção, com vontade para que sua magia dê certo. Se perdesse a fé, eu não viria e aqui estou eu. Alguns anos depois, em 1959, a Disney lança A Bela Adormecida e temos como grande antagonista a poderosíssima Malévola. Malévola é, sem dúvidas, uma das bruxas mais icônicas da Disney. O próprio nome dela já vem de maleficência, que significa fazer o mal. Inclusive, o termo maléfica, em latim, foi um dos primeiros usados para definir as chamadas bruxas nos tempos da Inquisição. E a aparência de Malévola traz alguns pontos historicamente demonizados também, como a presença de chifres, né? Vamos lembrar que a igreja criou essa ideia de que o diabo tem chifres para demonizar antigas práticas pagãs, nas quais muitos animais com chifres eram tidos como sagrados por serem símbolos da fertilidade da terra, né? Da fertilidade da natureza. E Malévola sempre aparece acompanhada de um corvo, um dos animais historicamente associados às bruxas. Mas indo muito além dessa parte do estereótipo da bruxa, A Bela Adormecida é um dos meus filmes favoritos da Disney
Disney porque traz muitos simbolismos pagãos. Dentro do paganismo, da bruxaria, nós estamos sempre nos conectando com os ciclos naturais e o que eles representam. A gente olha para as mudanças da natureza e percebe que os mesmos ciclos de vida, morte e renascimento que ela passa, nós passamos também, pois somos parte dela. Da mesma forma que a natureza passa pelo despertar da primavera, o crescimento no verão, o amadurecimento no outono e o recolhimento no inverno, nós também vamos passar por esses ciclos na nossa vida emocional e física. Então, da mesma forma que nós temos também duas estações de mais luz, que são a primavera e o verão, e duas estações de mais sombra, que são o outono e o inverno, e que um ciclo de um dia é composto pelo período de luz do sol e de escuridão da noite, nós temos também em nossa vida momentos de luz e de sombra. E esse equilíbrio é necessário para o nosso crescimento. Não importa o quão iluminado seja um verão, o outono e o inverno vão chegar em alguma hora. Não importa o quão duro e frio seja o inverno, depois dele sempre vai despertar uma primavera. E o filme da Bela Adormecida vai trazer essa dualidade e ciclicidade da natureza de várias formas simbólicas. Quando a gente observa as três boas fadas, que vamos combinar são três bruxinhas, olha só os nomes delas: Flora, Fauna e Primavera. Elas representam forças expansivas e abundantes da natureza, as fases mais alegres da Mãe Terra. Elas querem proteger a Aurora, elas veem a princesa como uma menininha ainda. Elas querem conservar esse momento leve e alegre, mas a Aurora precisa crescer porque faz parte da natureza essa ciclicidade. Em contraste a essa força tão luminosa e florida, temos Malévola, representando o lado mais sombrio, mais noturno e destrutivo da natureza. A noite, o inverno, os raios e tempestades, tanto que a Aurora no filme vai colher flores e ela é chamada de rosa pelas fadas. Já Malévola faz crescer uma floresta de espinhos. Essas duas coisas, as flores e os espinhos, são partes da natureza da mesma forma, possuem a sua função e a sua beleza, mas a nossa sociedade nos acostumou a só ver a beleza em um dos lados, no lado mais luminoso, agradável e conveniente. Um dos grandes conceitos que nós falamos dentro da bruxaria e do paganismo é o conceito da deusa tríplice, que é a ideia de que a Mãe Terra e de que todos nós possuímos os três arquétipos da deusa dentro de nós: a Virgem, a Mãe e a Anciã. A Virgem é o nosso lado mais menina, mais jovial, alegre, empolgada. A Mãe é o nosso lado mais criativo, acolhedor, magnético. A Anciã é o nosso lado mais sábio, intuitivo, mais experiente, mais bruxona, digamos assim. A bruxaria e o paganismo veem a beleza em todas essas fases e momentos, mas a sociedade patriarcal é uma sociedade que vai dizer que uma árvore frutífera no verão é bonita, é vistosa, ela te dá alimento. Já uma árvore seca no inverno é feia, não serve de nada. E isso se aplica às mulheres também. Elas precisam ser jovens, belas e férteis. E com isso, historicamente, os arquétipos da Virgem e da Mãe são romantizados, enquanto o da bruxa anciã é demonizado. O príncipe encantado encara a bruxa como um dragão assustador. E ele não quer isso. Ele quer o lado da donzela adormecida, que ele vai ali salvar, que ele vai ser o grande herói. E observa só a maldição de Malévola para a princesa. Ela diz: a princesa crescerá em graça e beleza e amada por aqueles que a conheçam. Mas, antes do pôr do sol do seu 16º aniversário, ela picará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. Ok, então agora, em linhas diretas, o que é que Malévola está dizendo? Que ainda com 15 anos, a princesa vai sangrar, e aí nós temos uma alegoria para a menarca, a primeira menstruação, e aquela menininha de antes vai adormecer. E aí depois da maldição de Malévola, chega a fada Primavera, lembra que a primavera é o despertar da natureza depois do inverno, e diz que a princesa ela vai sim adormecer, mas depois ela vai despertar com um beijo, ela vai se abrir para o amor depois disso tudo. E tudo isso, gente, é um simbolismo para o crescimento de Aurora. A gente vê as duas fadas brigando sobre a cor do vestido da princesa, né? Sobre ser azul, uma cor de serenidade e leveza, ou rosa, uma cor de romantismo, de ternura, porque ela está justamente nessa transição, ela está crescendo. E não é à toa, claro, que o nome da princesa é Aurora, que é o despertar do dia após a noite. Então, A Bela Adormecida é um filme com vários simbolismos de ciclicidade, que fala sobre a morte e o renascimento da natureza e de todos nós ao longo da nossa vida. E isso aqui foi só um resumo trazendo alguns pontos mais marcantes. Mas assim, se vocês forem assistir novamente A Bela Adormecida, tragam esse olhar, olhem dessa forma, observando os símbolos de ciclicidade, símbolos pagãos,
mãos, que é muito especial. Eu absolutamente amo esse filme. Agora, eu quero citar uma bruxa um pouco menos conhecida e que não faz parte de uma história de princesa, que é a Madame Mim, do filme A Espada Era Lei, de 1963. A Madame Mim é uma bruxa mais excêntrica, ela tem um estilo mais cômico, energia meio caótica, é como se ela adorasse a ideia de ser má, simplesmente por diversão. Gosto de ser bem horrível! Oh, mas é terrível! Muito obrigada, meu garoto, mas isso não é nada pra mim! Oh! Ela não é uma bruxa com grandes objetivos de conquistar determinada coisa. Ela é simplesmente competitiva. Então ela quer desafiar ali o jovem Arthur e o mago Merlin para uma batalha de magia. E eu quis trazer aqui essa bruxa pra gente analisar porque ela é um exemplo da diferença de visão entre uma mulher e um homem que fazem magia. O mago Merlin no filme e na própria lenda original é um homem bem sábio, ele é um grande mentor que ensina várias lições importantes a Arthur, que ajuda em várias coisas. Já a Madame Mim é uma bruxa mostrada com uma personalidade histérica, egoísta e bem destrutiva. No filme há um duelo entre a Madame Mim e Merlin, em que eles se transformam em vários animais. E aí a Madame Mim se transforma em criaturas ferozes, agressivas, enquanto Merlin vai usando a estratégia, a sabedoria, tanto que no final ele vence ao se transformar em um germe, mostrando que ele é ali muito inteligente, ele é mais inteligente que a Madame Mim. E essa diferença de olhar para o homem e a mulher que praticam magia também aconteceu ao longo da história da bruxaria. A imagem da bruxa remete à imagem das antigas curandeiras pagãs, mulheres que estavam ligadas a uma magia mais rústica, mais ligada às ervas, às plantas. Muitas delas nem sequer sabiam ler e escrever, traziam conhecimentos herdados das suas mães e avós, muitas vezes eram vistas como pessoas supersticiosas. Já a imagem do homem bruxo, do mago, é algo que está muito mais ligado a um mago alquimista, aos grandes ocultistas da chamada alta magia, né, já no final do século XIX. Então aquela coisa meio Dumbledore também, né, sempre aqueles grandes sábios. E até hoje existe um pouco dessa rixa entre os sistemas mágicos, tá? A bruxaria natural é vista por alguns como uma magia mais simples, mais rústica, enquanto outros sistemas mais ligados à alta magia e a princípios mais complexos do ocultismo são ditos como mais refinados e poderosos. E claro que eu discordo disso, né? Eu acho que cada praticante de bruxaria vai ter suas afinidades e se encontrar com um determinado sistema. Como uma pessoa que pratica bruxaria natural, eu sou completamente apaixonada por essa arte. Mas enfim, quis trazer aqui esse ponto para vocês verem que esse duelo entre Madame Mim e o mago Merlin existe sim um pouquinho na vida real. Durante as décadas de 60, 70 e 80, a Disney dá uma pausa nos filmes de princesas, só voltando com essa temática em 1989 com A Pequena Sereia. E voltou com tudo, né? A Pequena Sereia tem uma das vilãs mais carismáticas e memoráveis da Disney, que é Úrsula. Úrsula é uma bruxa extremamente astuta, ela tem uma personalidade mais sarcástica, mais ácida e ao mesmo tempo com um toque de glamour, e isso a fez ser uma bruxa bastante querida por muita gente. A aparência e o jeito de falar dela foram inspirados em uma famosa drag queen dos anos 70 e 80, chamada Divine. Essa personagem foi uma homenagem dos diretores. E Úrsula, inclusive, é a primeira personagem assumidamente bruxa a ter um número musical em uma animação da Disney. E a música que ela canta, Corações Infelizes, é muito legal. O homem abomina tagarelas. Garota caladinha, ele adora. Nesse momento que ela canta essa música, a gente vê que as pessoas vão até essa bruxa para conseguir coisas, para pedir magias, rituais. E é claro que como ela é uma vilã, ela faz coisas com má intenção. Mas isso de trabalhar fazendo magias para ajudar os outros é algo comum entre os praticantes de bruxaria. A gente preparar um banho, uma poção, um ritual para ajudar ali uma pessoa que está precisando, ou até mesmo trabalhar profissionalmente com isso, vendendo os nossos produtos mágicos, é algo que realmente existe e é maravilhoso. Contudo, embora
embora essa bruxa seja muito querida por muita gente, há um ponto que nós precisamos destacar aqui. Se ao longo da história a gente já tinha visto a imagem estereotipada da bruxa como uma mulher velha sendo usada para fortalecer um padrão de beleza jovem, e a imagem da bruxa sempre sozinha, raivosa e amarga para fortalecer a ideia de que as meninas precisam ser doces para encontrar o seu príncipe encantado, agora a gente vê também a imagem de uma vilã gorda em contraste a uma princesa bem magrinha, porque Ariel é super magrinha, né? Para fortalecer um padrão de beleza magro. Então vamos lembrar que aqui a gente está falando do início dos anos 90, uma década conhecida pela extrema romantização dos corpos magros. Úrsula é uma das poucas personagens femininas gordas no universo da Disney, e sendo uma vilã, essa caracterização dela reforça estigmas e faz com que a figura da mulher gorda seja vista como algo a ser temido, como algo negativo, como uma vilã. Uma quer ser mais magrinha, outro quer a namorada. Eu resolvo? Claro que sim. Na década de 90, embora nós tenhamos vários filmes de princesas, nós começamos a ver mais vilões masculinos, como Gaston na Bela e a Fera, Jafar em Aladdin, e finalmente nós vemos também um vilão fanático religioso, que é o juiz Claude Frollo no Corcunda de Notre Dame. E esse sim é um vilão da vida real. Mas eu quero fazer uma menção honrosa aqui a uma personagem que, na minha opinião, é uma das personagens mais bruxonas da Disney, que é a Vovó Willow, de Pocahontas. A Vovó Willow é uma árvore anciã que dá conselhos bem sábios, como se fosse uma espécie de mentora espiritual. Ela não é explicitamente uma bruxa, mas sim uma personificação da conexão de Pocahontas com a natureza e com a sabedoria dos seus antepassados indígenas. E esse animismo de enxergar uma essência espiritual em tudo que há na natureza é um conceito que faz parte da bruxaria e do xamanismo também, é claro. Então eu quis aqui mencionar essa personagem maravilhosa, porque pra mim ela é super bruxona. Em volta de você há espíritos, criança. Eles vivem na terra, na água, no céu. E chegando agora em 2000, eu quero citar aqui também a Yzma, da nova onda do Imperador. Ai, gente, esse filme é muito divertido. A Yzma é considerada uma bruxa no sentido de que ela trabalha com poções para atingir os seus objetivos. Ela não é uma bruxa tradicional como nos filmes clássicos, né, que faz feitiços, encantamentos ou que tem poderes místicos sobrenaturais, mas ela tem seus conhecimentos de alquimia e ciências para usar nos seus experimentos. Yzma, inclusive, tem um laboratório secreto, então ela é meio que uma bruxa cientista, né? E é também uma vilã mais leve e cômica, porque esse filme realmente é bem engraçado. Põe umas gotinhas na bebida dele, aí eu proponho um brinde e ele morre antes da sobremesa. O que é uma pena, porque tá deliciosa. Essas foram as bruxas da Disney que fizeram parte da minha infância. Eu sei que existem alguns filmes mais recentes que tem bruxas também, mas eu trouxe aqui aqueles que eu tinha propriedade para falar, né? Claro. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu, pessoalmente, acho um tema muito interessante de comentar. A gente percebe que a figura da bruxa reflete muito dos valores, medos e visões de mundo de cada época. Essas personagens nos mostram muito sobre como a sociedade vê o poder feminino, como a sociedade vê a independência feminina e o mistério também. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso e eu quero muito saber qual é a sua bruxa favorita, tá? Então deixa aqui nos comentários também. A minha favorita é Malévola. E se você gostou desse vídeo, não se esquece também de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Se você conhece alguém que adora também os filmes da Disney, que assistiu quando era criança, manda também esse vídeo para essa pessoa entender tudo sobre o simbolismo dessas bruxas. E é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo, muita paz e muita luz para você.